Alguns de vocês já pensaram em como funciona o gabinete de um vereador em Porto Alegre? E se esse gabinete for de um vereador do Partido Novo? Com vocês, hoje nós temos Arthur Schroeder. Como é que vai, Arthur? Tudo bem. E vamos falar desses e de outros assuntos. Vamos lá, Arthur. Como é que tá? Bem-vindo aqui ao nosso Papo com Filiado. Queria que tu te apresentasse um pouco, explicasse um pouquinho de como é. Boa tarde. Meu nome é Arthur, Schreiber, como tu falaste. Eu trabalho com política há 10 anos, sou chefe de gabinete do vereador Ramiro Rosário, aqui em Porto Alegre, desde 2018. A gente começou a trabalhar juntos em 2018, embora eu conheça o Ramiro desde 2008, então a gente demorou 10 anos para trabalhar juntos, né? Enfim, então eu comecei com ele lá na Secretaria de Serviços Urbanos, quando ele era secretário municipal. Ele precisava de alguém que cuidasse de contratos, né? Fazia gestão de contratos e tal. Eu era advogado. Você foi trabalhar primeiro com ele na secretaria? Fui trabalhar com ele primeiro na secretaria. Ele precisava de um gestor de contratos. Eu fui para lá para cuidar de todos os contratos da secretaria, né? Deu certo. Em 6 meses eu virei chefe de gabinete dele, né? E desde então eu não mudei mais. Não mudou mais? Não mudei mais. E você veio acompanhando ele nesse caminho político que ele teve. E como é que foi a entrada dele no Partido Novo? Foi uma... Porque você é filiado também, né? Sim, sou filiado ao Partido Novo também. Legal. Então você começou com ele na secretaria e foi um caminho natural para você... Para ele entrar no Novo, para a gente vir para o Novo, sim. A gente estava no PSDB já fazia algum tempo e não compactuava mais com o partido. O partido tinha sido entregue à corrupção, a vários esquemas vários problemas de âmbito nacional, embora o local não fosse assim, né? Isso era ano? Que ano era? No final de 2023 e início de 2024, tinha janela. Ele tinha problema de janela, né? Ele era vereador eleito da capital, ele não podia trocar o partido se não fosse na janela que perdia um mandato. Então a gente começou a fazer a migração lá em 2023 e finalizou ela em 2024. Né? Ele tinha sido eleito já para o segundo mandato pelo PSDB. Nós não compactuávamos mais, estava muito separado já do ponto de vista institucional, tinha muito problema interno dentro do partido, e a gente decidiu que tinha que fazer o caminho natural, que era, na verdade, ir para o partido que combinava mais com as nossas ideias, com a nossa postura, né, e tudo mais. Então a gente optou por ir para o Partido Novo, que a gente já tinha muitos amigos no Partido Novo, né. Na época o Camozzato era vereador, nós tínhamos... O Thiago Albrecht, que hoje é vereador, era colega do Ramiro de igreja. O Marcel participou das manifestações fora Dilma com ele lá em 2013, 2014, 2015. A Maria, a gente já tinha parceria até com a Maria Pimentel, que na época estava no Novo. E a gente votava com o Novo. Praticamente todos 100%. 100% com o Novo, 99% com o Novo, né? Um ou outro projeto. Acontecia A gente trocava a posição, mas não era uma questão, vamos dizer assim, relevante. Era um projeto, alguma situação que não tinha impacto, em vista ideológico, né? Então a gente optou por fazer essa migração e foi acertado, né? Nós concorremos agora em 2024, ele foi o mais votado do Novo, quarto mais votado da cidade. Muito eficiente a campanha toda dele, né? E aí eu coordeno as campanhas dele desde 2022. Em 2020 ele concorreu pela segunda vez a vereador, no segundo mandato. Eu não coordenei, mas eu fazia toda a gestão financeira e fazia toda a gestão da campanha dele. E em 2022 ele pediu para que eu coordenasse, então eu coordenei tudo. Foi uma campanha de deputado estadual pelo PSDB, enfim, foi muito ruim. A gente não conseguiu se eleger, ficou de suplente. E aí em 2024, claro, a gente fez a transição e eu coordenei a campanha dele agora, né? Foi uma campanha. Então, aproveitando esse assunto de coordenação de campanha, até antes de você falar um pouco do gabinete, de repente alguma coisa legal que aconteça por lá, que seja legal dos filiados saberem, você coordenou uma campanha, como é que foi para você e como é que é para quem de repente dentro do nosso grupo de filiados pensa em se juntar e através disso pensar numa questão de se tornar um mandatário, porque eu percebo que as campanhas do Partido Novo elas são muito eficientes. Principalmente comparado com outros partidos que têm muito dinheiro de fundo partidário.
né? Nós nunca usamos o fundo, nem mesmo no PSDB a gente usava o fundo. E para se eleger no PSDB, tu precisa ter muito organizado, porque é um partido ruim. Né? É um partido que eu particularmente não gosto. Então a gente precisava se organizar muito para vencer, porque tu tinha uma concorrência interna que esbanjava dinheiro e tudo mais, então tu precisa ser o mais eficiente possível. Mais ainda? Mais. O nosso custo de voto era baixíssimo, né? Dava em torno de... não chegava a R$10 o voto, né? E esse ano ele caiu pela metade, né? Porque a gente usou... Claro, a gente conseguiu... Foi o candidato que mais... Em 2024 foi o candidato que mais arrecadou recursos privados entre todos os candidatos. Mas a gente tinha um problema que era o fundo eleitoral dos outros candidatos. Né? Então, uma das coisas que a gente fez assim, o Novo usou o fundo eleitoral nessa última campanha. E eu acho acertado ter usado, porque tu não pode ir para uma guerra... Sim, mas a média é lá embaixo. Mas o fundo eleitoral disponível era muito baixo. O que nós fizemos? Foi disponibilizado uma verba para nós. E a gente falou assim, cara, a gente está arrecadando mais do que todo mundo, do ponto de vista privado. Por que a gente vai acrescentar 20, 30 mil na nossa campanha em termos finais de voto? Não vai acrescentar muita coisa, porque a gente estava com quase 100 mil já. E a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte, os outros candidatos, e essa é uma coisa boa do Novo, né? Porque o Novo ajuda e joga em time. Então os outros candidatos vai fazer mais diferença a gente distribuir esse recurso que vai vir para nós, para os outros candidatos, porque se eles ganharem 2 a 5 mil reais a mais, vai fazer mais diferença para eles fazerem voto e comporem a nominata e fazer uma votação no coeficiente eleitoral, a gente alcançar mais do que a gente ficar com esse dinheiro aqui. Vamos gastar no quê? Vamos gastar em redes sociais, alguma coisa assim? A gente estava com um planejamento bem executado já, estava com recurso suficiente. Claro, se tu tivesse muito mais recurso, tu poderia fazer uma campanha muito maior, mas não era necessário. A gente já estava com... teve candidato aí de direita, inclusive, com 500 mil na campanha. Isso, não era a gente... poderia receber 500 mil, a gente ia encher assim, mas onde é que nós ia colocar mais? A gente ia torrar dinheiro, na verdade, onde não precisava. A gente já estava com uma campanha na rua, com visibilidade, com apoio das pessoas. Conforme vai vindo o dinheiro privado, tu vai percebendo que as pessoas estão te apoiando, porque se elas não têm o dinheiro, tu imagina quantas pessoas não têm o dinheiro, mas vão dar o voto. Claro. Então tu tem um crescimento muito mais exponencial, né? Então a gente percebeu que isso estava acontecendo. A gente decidiu que a gente ia montar kits de material e entrar em contato com as pessoas pelo WhatsApp e enviar esses kits por motoboy. Não era um custo tão elevado, porque o material até o partido forneceu para nós alguma parte de material. A gente fez 3 vezes mais material por nós, né, para poder dar conta disso. E as pessoas pediam o tempo todo. A gente entregou material até praticamente os últimos dias de campanha, a gente continuava entregando material. E gabinete de campanha você usou? A gente fez uma parceria com alguém ou tiveram próprio? Porque a gente teve um do Camozato, né? Isso, a gente tinha parceiros ali no 4º Distrito, que é o nosso ponto de apoio, a nossa base territorial, no 4º Distrito de Porto Alegre. E ele foi muito atingido na enchente. Então tinha muitos escritórios que estavam vazios, esperando locação. E o que a gente fez? A gente permutou ali com alguns apoiadores e eles nos cederam, né, um espaço. E esse espaço a gente transformou em uma loja, com uma sobreloja, e a gente foi lá, mobiliou toda a loja, fizemos divisórias na loja e no final a gente entregou para eles uma loja melhor do que eles nos entregaram, usando o dinheiro usando os recursos que a gente tinha, que era doação também. Né? Aconteceu durante a pré-campanha, né? Claro. Na pré-campanha tinha apoiadores que faziam divisórias. E eles entraram em contato e falaram assim, eu quero te dar essa divisória. Tá bem. Né? Ou seja, vocês foram criativos, vocês foram buscando parcerias. Buscando parcerias na pré-campanha, claro que durante a campanha é diferente, né? Quando tu abre a conta eleitoral, tudo que é colocado tem que passar pela conta eleitoral, então a gente não tinha esse espaço. Mas mesmo que seja doação de material. Doação de material, tudo tem que ser via dinheiro, né? Então o que a gente fazia? Depois que a gente mobiliou tudo na pré-campanha, a gente fez um contrato não de locação, mas de cedência, né, do espaço pelo período da campanha para fazer a prestação de contas e tal, mas já estava montado o comitê. Então foi, além de tudo, foi eficiente em parcerias, né? Porque eu acho que a gente tem que
dá como é que eu vou dizer assim, tem que tirar um coelho da cartola toda vez que a gente vai fazer uma campanha, porque campanhas são muito caras, né? Claro. E aí tu tem que gastar dinheiro. Mas assim, eu achei engraçado, ou pelo menos curioso, você ter falado que é mais difícil fazer campanha em outro partido do que no Novo. Sim, é muito mais difícil. Ó, pessoal, não há, vocês estão... Às vezes pensam que é só fundo eleitoral, que o outro partido é maior. Isso. Não, mas o Partido Novo te possibilitou uma liberdade maior. Sim, e a gente tinha parceria dos outros próprios candidatos, né? Todo mundo achava assim, o Ramiro, claro, estava eleito, mas não era verdade, né? A gente tinha que trabalhar, sempre tem que trabalhar em busca do voto. Não existe eleição ganha, é exatamente o contrário, né? Quem entra com salto alto está perdido. Sim. E quem entra na humildade e organização tende a vencer. A gente pode usar, por exemplo, o exemplo da Júlia Zardo, que entrou no partido, nunca tinha concorrido e fez 5 mil votos. Sim. E ela fez uma campanha rica, não rica, mas do ponto de vista de recursos, ela conseguiu captar muito recurso. Ela criou a própria equipe, ela fez tinha boas conexões, ela tinha conhecimento de causa. Isso, né? E ela era muito competitiva, então ela foi e tocou. E claro, a competição ela é saudável, porque os candidatos eles precisam competir, mas ao mesmo tempo é um jogo onde todos ganham. Sim. O Partido Novo, não importa se o Ramiro entrar, ou a Júlia entrar, ou o TJ entrar, ou uma pessoa que de repente ou uma Cristina entrar, porque todos eles vão votar do mesmo jeito, todos eles têm os mesmos valores, têm as mesmas ideias. Né? Claro, tem diferença aqui e ali, né? Mas é uma questão pessoal. Mas em termos de partido, é um time só. Então a gente distribuiu, voltando agora, né? A gente distribuiu esse dinheiro que vinha para nós, o dinheiro do fundo, para os outros candidatos, porque eles tinham mais chances de fazerem votos e ajudarem no coeficiente eleitoral do Partido Novo do que se tivesse esse dinheiro com a gente. Então, qual foi o resultado? Né? Faltou 300 votos para fazer a terceira cadeira. Muito pouco. E foi assim, muito pouco mesmo. Porque se a gente tivesse colocado mais um ou outro candidato, isso é uma coisa que tem que falar assim, ó, cara, ajudem, sejam candidatos. Porque 300 votos pode parecer muito, mas no Novo não é. Porque as pessoas gostam do Novo. As pessoas, isso é muito engraçado, porque tu vai pra sinaleira, na hora da campanha, tu vai entregar o panfleto e pedir o voto, né? Tu vai ou pra ti ou pro teu candidato. E é muito diferente, porque quando tu vai entregar que era a nossa experiência, né? A gente ia entregar o panfleto do PSDB, o cara dizia, gostei de ti, mas esse partido... Que não vai. E do Novo a gente não precisava nem dizer nada. As pessoas, é do Novo, eu quero. Entendeu? Elas abriam a janela, né? Porque queriam. Então, os 300 votos foi só 2 candidatos que faltou na nominata. E a nominata não estava cheia porque muitas pessoas não tinham a ideia de concorrer. E eu acho fundamental que as pessoas... a gente teve ela quase toda, né? Mas ainda assim faltou alguns quadros. Os outros partidos, eles colocam muitos candidatos porque eles têm candidatos profissionais. Entendi. O que é o candidato profissional? O candidato profissional é que se tu olhar o histórico das eleições, eles sempre estão nas campanhas. Sim. Eles nunca se elegem, mas eles fazem lá 500, 600 votos, 1000 votos. Eles não é o suficiente para se eleger, mas para eles é o suficiente para depois ganhar um cargo no governo. Entendi. Então são o que a gente chama de candidatos profissionais, que não é o caso do Novo. No Novo são pessoas que estão de fora da política, entram porque gostam ou entram porque é necessário. Sim. Né? Ou pelo voluntariado, né? Pelo voluntariado, enfim, né? Se tu pegar a história do Camozato, é uma história de que entrou por necessidade, entrou para ajudar e se elegeu. Ou seja, não tem uma regra, claro. Tipo, esse figurão, esse outro figurão aqui, não. Tu tem chance igual de entrar. É claro que tem pessoas que já são mais... que tem uma trajetória na política que são maiores, como por exemplo o Ramiro, que está há muitos anos na política. Veio da faculdade, já veio... Desde a faculdade e tudo mais, né? E aí ele faz o quê? Ele é puxador de votos. Só que os votos que ele faz não é só para ele. Os votos que ele faz é para todos. Né? Graças a esse voto, a gente conseguiu colocar o TJ e quase puxar a Júlia. Sim. E o TJ também subiu bastante. O TJ fez uma eleição espetacular, né? Ele saiu de 3 mil e poucos votos para 7 mil e pouco. Isso é um crescimento muito grande, né? Sim. Mais que porque precisaria o quê? De 20 mil? Cada cadeira é 20 mil, o coeficiente eleitoral é 20 mil votos. Então tu pensa assim, o Ramiro fez quase 20 mil. Mas o TJ, tu já tinha uma cadeira garantida. E aí tu fez a segunda cadeira junto, né? Com
os Ainda outros sobrou um candidatos pouquinho também. para... Tinha mais a Júlia com 5, o Xin fez 2, 3 também. 2, 3 mil, e aí tu já tinha ali 2 cadeiras garantidas e a gente beliscou a sobra. Que a sobra é depois que tu distribui todos os partidos, todas as cadeiras que os partidos têm direito por terem alcançado o coeficiente, nem todos os partidos chegam. Sim. E sobra aquelas vagas de vereador, deputado e tudo mais, e aí tu vai distribuindo eles conforme os mais votados fora do quociente. E o Novo faltou 300 votos, como eu falei. Claro, a gente teve uma situação ali do Camozzato não poder participar da última semana ali no debate da RBS, né? Isso. Inclusive o Camozzato depois foi o primeiro a apoiar a própria jornalista que faz parte desse grupo, né? Foi censurada e multada depois. Isso também é uma questão de índole, né, do partido. O Ramiro também fez isso, por isso que eu lembrei dela, né? Sim, a Rosane é uma... Mas realmente a gente faltou um pouquinho ali ainda. Eu acho que independente do debate, né? A gente poderia... Se eu tivesse ido para o debate, a gente teria conseguido esses 300 votos. Os debates, a maioria da população, ela decide o candidato que ela vai na última semana. No último debate, muitas vezes. Durante todo o período eleitoral, tu tá convencendo pessoas que, na verdade, elas não estão muito ligadas no processo. Elas vão gostar mais depois, elas vão se entregar mais depois, até para vereador, principalmente, né, no caso do municipal, elas vão definir, às vezes, na véspera da votação. Sim. Por isso que tem esse problema do derrame, que os candidatos vão e derramam o santinho na frente dos colégios eleitorais, porque sabem que muitas pessoas juntam do chão o seu candidato. Sim. E o que está ali só pode ser lixo, né? Então elas escolhem um candidato lixo por ter juntado do chão. Enfim, e o que a gente tem que fazer é fazer a campanha limpa, campanha decente, dentro das regras, dentro do jogo político, e buscar o voto ali mais importante na última semana para o vereador. Claro. E o Camozzato foi prejudicado, tenho certeza. Todos nós fomos, né? Foi só ele. Ele representa todos nós. Ele poderia ter tido uma votação maior e ajudado na nossa terceira cadeira, né? Terceira cadeira, com certeza. Então, ele é muito bom de debate. E eu tenho esperança agora nessa eleição de 2026 que a gente vai vencer a cláusula de barreira. Sim. Vai ter tempo de TV, vai ter, obrigatoriamente vai ter que estar nos debates. Tudo é responsabilidade nossa, né? A gente passou por um momento de queda, agora estamos aos poucos a cada eleição evoluindo, passando por essa cláusula de barreira, nós vamos estar mais robustos assim para poder participar de todos os debates sem nenhuma desculpa. Claro que vão inventar alguma outra coisa, normal. É normal, vamos inventar outra coisa, mas... A gente pode falar especificamente das eleições do ano que vem, mas o que eu queria passar de recado é o seguinte, o Novo é um partido que as pessoas gostam, a gente não faz mais votos porque a gente não consegue chegar em todo mundo, por uma limitação. Quanto mais votos a gente fizer, quanto mais a gente chegar nas pessoas, mais votos a gente vai ter. Claro. Eu não tenho a menor dúvida. O Novo hoje mudou bastante. Na periferia, as pessoas votam no Novo. Claro que votam. Teve muita votação nas periferias. Na esquerda, vota aqui no Moinhos, no Bonfim. Fica a aristocracia socialista porto-alegrense, fica nesses quatro bairros. Isso. E isso acontece porque algumas pessoas se sentem culpadas de serem ricas, né? Sim. E aí é o jeito de se desculpar. Tem isso, mas tem muito rico de esquerda mesmo. Tem muito rico de esquerda. Eles tentam ferrar a população de forma geral. Eu acho que é uma questão de educação em alguns casos. Tem de tudo, né? Na verdade, mas... aquele moralismo muitas vezes faz com que a vontade de pertencer a alguma coisa assim, né? Existe um problema que é a esquerda ela capturou a ideia de caridade. Não foi só essa, né? Ele capturou todas as ideias boas. Tanto que eles falam que Jesus foi o primeiro socialista, o primeiro revolucionário, não sei o que a gente sabe que não é, porque eles negam todas as ideias de Jesus, eles negam, eles ficam só com essa ideia de que tem que ajudar os pobres, como se só a esquerda ajudasse. Na verdade é o contrário, né? Eles não só ajudam, eles não ajudam. Eles fabricam a miséria. Então, como é que você vai acabar alguma coisa que é a razão da tua vida? Isso aí. Mas enfim, e aí eles passam essa ideia e muitas pessoas compram essa ideia de que eu cuido do social, eu cuido das pessoas porque eu voto no PSOL, eu voto no PT, etc. Na verdade, quando tu vai olhar lá as votações, os projetos, etc., na verdade é o contrário. Ao contrário. Eles não querem mais empregos porque eles atocham de imposto quem dá emprego. Sim. Socialismo é assim, né? Eles não querem mais emprego porque eles
atocha um trabalhador de mais imposto. Enfim, é uma política que prega um IPTU lá em cima, que é predatória, né? Então mandam todo mundo para a periferia, porque não vale a pena você ter uma casa em qualquer... Atrás do meu bairro, na verdade atrás da minha rua, desculpe, no meu bairro, existe um conjunto de prédios do BNH, antigo BNH. Ali era uma favela, ali no Montserrat, né? E é muito legal você ouvir falar algumas vezes, alguns intelectuais, olha, porque na periferia não é o Montserrat, na periferia não é a Auxiliadora, na periferia isso, na periferia aquilo, né? Onde eles têm mais votos, inclusive. Mas eles são os primeiros a aumentar o IPTU de tal maneira que as pessoas são obrigadas a ir embora. Sim. Sim, hoje em dia está bem complicado em alguns bairros mais novos. Falam que defende os quilombos. Os quilombos estão aqui apertados com o IPTU lá em cima. Isso. Né? Tá bem complicado, assim. E fora as invasões, né? E aí eles obrigam as pessoas a sair. Já vi cada coisa. Cara. E eles obrigam as pessoas a invadirem. E aí depois, enfim, eles vivem... Daí se você vai lá oferecer um aluguel solidário da prefeitura, não aceita, fica aí, fica aí, não sai daí, não, sem... Eu vi isso acontecer. Hoje no centro depois as pessoas perderam tudo por causa da enchente. Hoje no centro histórico de Porto Alegre a gente tem a invasão ali do prédio do antigo INSS, que é, na verdade, não tem PPCI, não tem condições de habitar, é um prédio praticamente condenado, não era mais usado pelo INSS, era um depósito, ou seja, tem todas as condições de acontecer uma tragédia lá, certo? E aí quando acontece uma tragédia, eles culpam quem? Né? Não é quem é que voltou as pessoas. Filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, então eu vou aonde eu quiser. E aí tem quem eu quiser. O movimento do MTST invadiu, colocou pessoas lá dentro, e os militantes que representam essas pessoas, militantes do MTST, e estão colocando lá as pessoas em risco. E assim, a gente entrou na justiça, a gente entrou em vários órgãos de controle, e o governo federal não quer tirar as pessoas. Entendeu? Então assim, é um ciclo da tragédia anunciada. Eles invadem o imóvel público, o governo não quer que tire, a justiça, ao ver que o governo não quer que tire, faz um monte de reuniões, percebe que não tem condições daquelas pessoas permanecerem, mas mesmo assim não faz. E a coisa é tão maluca que a Procuradoria do INSS entrou com um pedido liminar para tirar. Faz meses que está... Quem que entrou com a liminar? A Procuradoria responsável pelo INSS. Ah, tá. Eles precisam fazer por uma questão legal. Sim. Só que eles fazem pro forma, o juiz está há meses para decidir de forma liminar o risco das pessoas estarem lá, o risco para o patrimônio público do prédio estar lá, e fazem reuniões, ninguém decide nada, e no final das contas a gente está botando em risco essas pessoas, e o juiz federal, que está com o processo lá, não decide. E a gente pensou, não, vamos lá conversar com o juiz, o que adianta? Uma reintegração de posse que o governo não quer reintegrar, fez só por forma, para fazer reunião, para permitir que as pessoas continuem lá. E por que eles querem lá? Porque quem entra em Porto Alegre, agora tem uma faixa gigantesca de propaganda MTST, e não só a faixa do MTST. Eu tenho uma faixa do SIMPA, do Sindicato dos Municipários, contra a privatização do DEMAI. Ou seja, é uma ocupação política de um espaço público. É crime isso aí. É panfletária. Para quê? Para colocar as eu não sei, eu não deles. conheço a legislação, mas eu sei que é crime quando se você colocasse ali o nome de um político, por exemplo. Eu não sei se reivindicar isso tem várias normas que estão sendo... Enfim, tem várias normas que estão posso afirmar se é crime ou não, de repente tu me explica. Sim. Tem várias normas que estão sendo infringidas ali. Né? Tem as normas mais óbvias, que é de invasão do prédio público, mas normas ambientais que são da prefeitura também. Sim. E assim, não pode ter faixa, não pode ter propaganda em nenhum prédio, daquele público, jeito. Né? Tu pode ter... qualquer prédio, claro. Tem que ter uma regulamentação também, claro. Do ponto de vista ambiental, até porque é poluição visual aquilo. Não só uma poluição política, porque aquilo ali é um lixo, mas é uma poluição... Bom, pelo menos eles pararam de reclamar das placas legais, né? Ou estão reclamando também? Eles vão reclamar sempre. Não, porque assim, é impossível, né? Tá reclamando dessa
placa de uma empresa privada que vende publicidade corretamente, mas lá da bandeira do MTST não reclama? Não reclama. E aí, o que a legislação permite? Na parte do prédio onde não tem janela, tu pode botar uma propaganda luminosa de LED. Então, se tu andar pela cidade, tu vai ver que tem vários prédios que tem uma iluminação. Aquilo ali é permitido legalmente. Agora, colocar na fachada, onde tem as janelas e tudo mais, não pode. Por que tem ali? Por que eles podem? Agora, vê se a gente vai poder... Se fosse um movimento do outro aspecto político que invadisse um prédio para colocar... Você deve dar umas boas risadas lá na Câmara Municipal, né, cara? Eu tenho certeza que eles seriam... Em coisas desse tipo. Conta pra gente alguma coisa que faz você rir bastante do que acontece lá. Eu imagino que tem algumas outras coisas que façam chorar. Mas... Tem uma história muito engraçada. Mas conta pra gente, pra gente falar um pouquinho de bastidores. Tinha um vereador que ele era gordo. Acho que eu posso falar isso, né? Acho que sim, né? Tá. Eu não vou ser acusado de gordofóbico, né? Até porque eu não estou dizendo quem é o vereador, mas todo mundo vai saber no final. O Gordola, ele era um Gordola. Ele era gordo. E aí ele fez bariátrica. E aí quando a pessoa faz bariátrica, ela come menos, né? Porque é uma necessidade. Física até, porque o estômago está diminuindo. Então o que ele fez? Um projeto de lei que dava descontos em buffet para pessoas com bariátrica. Ele fez isso. E foi aprovado. Hoje se tu vai num restaurante, num buffet e apresentar um projeto... Dá desconto de quanto? Eu não lembro agora a porcentagem exatamente, mas é em torno de 30%, 40% de desconto, alguma coisa assim, nessa faixa, no valor do negócio, porque afinal de contas ele não come tanto no buffet. Mas o custo do buffet é o mesmo. Sim, eu tenho amigos gordos, né? E a gente não fica chamando o cara de gordo, fica chamando o cara pelo nome, trato normal. Mas as pessoas às vezes são gordas, né? Por que uma minoria tem que sempre obter alguma coisa? No caso, ele fez para ele mesmo o projeto. E claro, foi aprovado. Depois, no novo, a gente tentou derrubar, não avançou. Porque isso é uma ingerência indevida dentro da iniciativa privada. Total. Quem tem que decidir o preço do buffet não é o vereador. Quem tem que decidir o preço do buffet é o proprietário. E é só no buffet ou no à la carte também? No à la carte, eu acho que não, né? Porque aí ele pode escolher meia porção. Acho que tem alguns restaurantes que dão meia porção. Né? Pô, se fosse no à la carte era sacanagem. Sacanagem. Aí, claro, isso tem aspectos, né? Tem outros vereadores que são professores e defendem que tenha meia entrada em todos os... para professores. Então, assim, tu tem todos os aspectos ideológicos lá, mas esse tipo de projeto vem sempre dos mesmos. Sempre da esquerda. É um projeto que, se tu dá nada contra os professores, acho que eles fazem um trabalho muito bom de educação, de informação dos futuros profissionais e cidadãos da cidade. A gente tem que saber também que os professores são em todos os âmbitos, né? Isso. Você tem os públicos que trabalham para a prefeitura, no caso, que provavelmente é o que você está falando. Isso. É o que acontece. E tem toda vez que tu dá meia entrada para alguém, também. tu aumenta o ingresso da outra pessoa que não tem meia entrada. Então, assim, por que um professor ou qualquer outra pessoa tem que ter direito à meia entrada e um trabalhador de salário mínimo não tem? Por que o professor que tem acesso à cultura tem salário, pode não ser o melhor salário do mundo, acho que tem muito a avançar nesse ponto, né, de valorização e tudo mais, mas é uma regra maior, é um salário maior do que tem um trabalhador de salário mínimo. E esse cara vai pagar mais porque a gente está dando meia entrada para uma pessoa que... É como eu falo, a aristocracia socialista, ela quer se preservar. Né? E projeto... Ela não tem outro objetivo. Projeto proposto e defendido por professores. E assim, uma parte grande da Câmara de Vereadores é composta por professores. Então, professores, daí eu queria te perguntar, esses professores são de instituições públicas ligadas à prefeitura, basicamente? Deve ter também... são ligados à prefeitura... A educação pública da prefeitura. Né? Educação pública. Mas eles provavelmente estendem um projeto professores de todas as áreas. Privadas, escolas privadas, faculdades privadas, em geral, né? Em geral. Não importa se ele ganha 10, 12 mil reais por mês ou se ele ganha um salário menor. Entendeu? Vai ganhar meio ingresso. Então, assim, não faz sentido. Nós votamos contra, obviamente, né?
Nós indicamos tecnicamente que o projeto é inconsistente. Isso é o sentido de corpo, né, que eles tentam sempre criar, né, dando uma vantagem, mesmo que você não faça parte da nossa corporação, mas como você tem uma ligação profissional, você vai receber esse presente também. Eu tenho certeza que tem muito professor que não concorda com isso. Não, tem muito professor de direita, né? Eu tenho certeza que... Acho um absurdo isso aí. Não, é claro que eles são, de alguma forma... Isso acontece no judiciário também, né? Sim, tu sabe que é uma das coisas que a gente tem percebido. Tem muitas pessoas dentro do judiciário que votam no Novo. E aí tu fica pensando, poxa, mas o Novo que bate tanto no judiciário? Sim, porque a gente bate nas coisas erradas. Por quê? Porque a gente acredita que o judiciário é importante, que o judiciário é fundamental, que as instituições importam, que a gente quer um judiciário mais forte. Não mais forte porque a gente quer que os juízes sejam mais fortes, ou porque a gente quer que as pessoas que trabalham no judiciário sejam mais fortes. A gente quer um judiciário mais forte porque a gente quer que seja aplicada a lei no país. Sim. É simples. Parece uma coisa meio absurda, assim, porque quando o Novo critica ditadura de toga ou qualquer coisa assim, parece que a gente está atacando o judiciário. Nós não estamos atacando o judiciário. Claro. A gente está atacando a parte que está subvertendo a lei dentro do judiciário. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham na área judiciária não concordam com isso. Inclusive são críticas das coisas que são decididas em Brasília daquele jeito. Porque levam o seu trabalho a sério, porque sabem que a importância, tanto social quanto econômica, do seu trabalho, né? A segurança jurídica é fundamental para que as empresas funcionem, para que empregos sejam gerados, para que as pessoas tenham dignidade em vários aspectos da vida. Enquanto a gente viver num ambiente em que o que importa é a satisfação impessoal e não a lei, a gente vai viver num ambiente, vamos dizer assim, ditatorial. Perfeito. É o governo dos homens contra o governo das leis. E a gente acredita no governo das leis. Já há algum tempo que você vem com esses pensamentos, não? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu pesquisei aqui, um passarinho verde me contou, que Schreiber significa escritor. Isso. Mas isso em alemão? Em alemão, em alemão. Ah, é? E você escreveu um livro? Escrevi um livro. Ele está para ser lançado agora em novembro, na Feira do Livro. Eu vou falar o nome do livro. Los Filhos de la Democracia. Exatamente. É um portunhol tremendo, né? É um portunhol. É uma mistura de espanhol com português. Por quê? Porque é um livro, é uma sátira, né? É um livro pra gente também dar risada, mas chorar um pouco, né? Porque nem tudo é humor nas revoluções latino-americanas e brasileiras. Então, como a gente fala aqui duas línguas na América Latina, tanto português quanto espanhol, não seria justo que o livro estivesse apenas em português. Entendi. Porque nós estamos falando de um continente revolucionário. Combina aqui com o Rio Grande do Sul, que fica bem na fronteira, né? Com a Argentina, Uruguai. Isso, tu vai lá nas fronteiras, Paraguai, Portunhol, né? Portunhol. Portunhol. Tem Tu é da fronteira? Não, eu sou aqui de São Leopoldo. São Leopoldo. São Leopoldo, por isso é Schreiber, né? Uhum. E então é uma sátira sobre as revoluções. De forma geral, na América Latina. E que estão escondidas ali algumas personalidades históricas. Diga mais. Então, o livro ele é formado, são 8 capítulos. Cada capítulo tem é narrado em primeira pessoa a partir do ponto de vista daquele personagem. Cada personagem aparece uma vez apenas no livro, embora ele tenha conexões com os outros capítulos. Então, o primeiro capítulo se chama El Pescador. El Pescador. É o pescador. Então é um pescador que pelas circunstâncias onde ele está, ele acaba virando líder involuntário de uma revolução. Dentro de uma ilha que é uma ilha que representa, vamos dizer assim, literariamente a América Latina. É uma mistura de Cuba com Brasil, com não sei o que. Não, é um negócio assim. Então você está fazendo literatura? Eu escrevo literatura. Que legal. E cada capítulo é um personagem específico que, na verdade, representa uma ideia de como as revoluções fracassam na América Latina e como elas engolem a si mesmo e ao povo. Né? Então, o revolucionário, na verdade, ele está só esperando o momento em que ele vai se tornar o opressor para oprimir de novo a população. Né? Claro. Então, que é isso que a gente vive, né? E uma das perguntas assim, uma das perguntas que eu recebi foi, poxa, por que tu não falou da ditadura militar, alguma coisa assim? E a resposta foi, por que eu deveria falar da ditadura militar? Muitas pessoas falaram da ditadura militar, muitas pessoas da minha idade, nossa idade, que não viveram a ditadura militar,
falam da ditadura militar, falam do período das torturas, etc., né? E esquecem das ditaduras que nós vivemos na América Latina. Nossa geração, eu nasci em 85, e aí se tu perguntar assim, por que o livro se chama Los Filhos da Democracia? Porque em 85 tem a redemocratização do Brasil. Eu sou um filho da democracia. Nós todos que nascemos nessa época somos os filhos da democracia. Nós não vivemos o período da ditadura, nós não temos essa vivência. Tem muito político que hoje fica levantando a bandeira contra a ditadura, etc, etc. Como se fosse a única que o Brasil tivesse. Né? Não, mas não só isso. Eles não têm idade para, vamos dizer assim, terem vivido isso e tudo mais. Né? Num ambiente brasileiro, onde todo mundo tem que ter um lugar de fala, e essas pessoas levantam o lugar de fala, frase, cara. lugar de fala, Detesto. eles não têm lugar de Até fala. quando a gente usa a nosso favor, eu acho tão... Exatamente. Não. E aí o que eu senti? Eu senti assim, cara, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro... São ditaduras que nós vivemos, né? Os Kirchner na Argentina, o próprio Lula, Dilma, tu tem... Na Nicarágua, o Ortega. Tu tem, claro, não é o Fidel Castro, não é o Che Guevara, mas tu tem a ditadura cubana acontecendo ainda. Claro. Tu tem no Equador, na Colômbia hoje, o Petro, que é um guerrilheiro. Ou seja, todas as pessoas que eram perseguidas ou de alguma forma eram contrárias à ditadura militar, quando chegaram ao poder fizeram o quê? A mesma coisa. Porque eles já queriam fazer lá. Entendeu? Então, assim, por que eu tenho que olhar para lá se a minha vivência, a minha experiência é essa? Exato. Porque a gente viveu isso. Assim, eu cresci, e acho que praticamente todo mundo aqui cresceu, porque são 20 anos, mais de 20 anos de governo do PT. Você não quis falar da ditadura militar porque você quis falar de outras ditaduras. Isso. Pronto, acabou. Exatamente. Assim, simples. Podia ter falado da Getúlio Vargas também. Poderia, mas assim, não faz sentido. A minha geração, nós que somos os filhos da democracia, a gente tem que falar sobre o que a gente vive também. Porque isso é silenciado todos os dias. Perfeito. Porque as pessoas não são aptas, não são permitidas a falar sobre isso. Né? Seja por causa da censura, seja por causa da questão ideológica. Né? Tem eleições e a Venezuela é uma democracia relativa. Não são eleições que garantem a democracia. E tem uma coisa interessante, né? Não sei se você já deve estar fazendo um segundo na América livro. Latina foram fraudadas em vários momentos. Mas nós temos algo novo, né? Na história. Vamos ver como é que isso vai ser retratado. Claro, não estou falando do Brasil, tá? Porque eu não quero... Aqui a gente não tem ditadura. Mas a gente tem algo singular aqui, né? Que é um inchaço do Poder Judiciário. Sim. Né? E que muitos já chamam, de uma certa forma, de uma democracia relativa, onde o judiciário influencia muito nisso. Se a gente, quem tiver a oportunidade tem que olhar a Venezuela, que é uma das coisas que até tu pode entrar no meu canal no fala aí. Instagram, Arthur Schreiber _, que lá tem vídeo todo dia que eu tento relacionar o que acontece no Brasil com outras coisas relacionadas à América Latina, que é o contexto geral histórico que eu fundamentei no livro. Sim. Então, assim, claro, o livro não vai tratar especificamente das ditaduras específicas da América Latina, mas é uma sátira, né? Tá tudo ali, embora a gente tenha que procurar de um jeito cômico, né? Enfim. E aí, se tu pegar Venezuela, Bolívia, Argentina, Colômbia, Nicarágua, etc., e depois olhar para o Brasil, vai dizer assim, poxa, qual a diferença? Tem um movimento acontecendo que é muito parecido. Por exemplo, em 2013, quando estavam as marchas pelos 20 centavos, e quando começou realmente a acontecer esse movimento que a gente vê hoje, o nascimento da direita, tudo começou nessas marchas lá em 2013, né? Antes todo mundo tinha vergonha de dizer que era de direita, a partir dessas manifestações que aconteceram, depois veio Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, etc., que fundamentou o impeachment da Dilma, e a gente saiu pra rua para fazer isso. Vamos dizer assim, essas coisas estavam acontecendo, né? Nesse processo. Então, a Dilma, naquela época, em 2013, ela queria fazer não sei se vocês lembram, mas vocês podem pesquisar, ela queria uma constituinte específica para tratar de reforma política.
porque ela percebeu que o povo... Só que quem é que tinha proposto uma constituinte? Quem? Hugo Chávez. Claro. Nicolás Maduro. Perfeito. Na mesma época. Evo Morales. O Evo Morales fez uma constituinte e assim, Venezuela e todos esses países aí, até a Argentina tentou fazer com os Kirchner, mas não rolou lá, como não rolou no Brasil. O que eles fizeram? E isso aqui é muito importante. Teve o Chile também, né? Um pouco depois, né? Sim, mas teve o Chile também. Teve o Chile. E esse movimento neoconstitucionalista, vamos dizer assim, de novas fundações das repúblicas latino-americanas, elas acontecem por essa geração que eram gerações que tinham combatido a ditadura militar. Sim. E o PT votou contra, vamos dizer assim, a Constituição de 88, eles votaram contra. E eles consideravam que a Constituição era muito liberal. Né? E aí eles queriam fazer uma Constituição específica para aquilo lá. O Chaves também fez. E o que ele fez lá? Ampliou os poderes do Executivo, ampliou o número de ministros do Supremo, estabeleceu decisões em que os juízes eram temporários e eles iam nomear os próprios juízes. Na Bolívia aconteceu a mesma coisa, fizeram uma Constituição, né, plurinacional da Bolívia, não sei o quê. O que aconteceu lá? Eleições para juízes. Mas os candidatos só podiam ser validados pelo governo, pelo partido do Evo Morales. Então, assim, vamos ser sinceros, né? O que está acontecendo no Brasil hoje, com relação ao judiciário e aparelhamento do judiciário, não é uma coisa isolada. Não. E assim, eles vinham fazendo e eles usaram constituintes para fazer isso. Nós não conseguimos porque aqui o caldo entortou, mas não porque eles não tentaram, eles tentaram. Mas não conseguiram. Daí eles pensaram assim, então, a gente não precisa fazer uma nova constituinte, a gente precisa controlar o Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos fazer o quê? E mais, todos os governos que vinham antes, eles indicavam pessoas técnicas para dentro do Supremo Tribunal Federal. E seria um escândalo o Fernando Henrique, por exemplo, ter colocado o advogado pessoal dele como ministro do Supremo. Eles ou viram ter que não dava mais e daí... o advogado do PT, o advogado do PSDB dentro do Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli começou isso, né? O Dias Toffoli. Ou com o Lewandowski. Todos é que assim... Lewandowski ainda tinha uma carreira... Tinha, eles ainda tinham, vamos dizer assim, eles tinham algum tipo de pudor. Depois eles perderam completamente. Né, para a indicação dos ministros. Eu só imagino como isso deve ficar no seu livro. Eu só imagino como devem ser as histórias, você trazendo então, todo assim, esse contexto. Tem todo um processo de aparelhamento, mas não é só no Supremo Tribunal Federal. Não sei se tu lembra, quando o Lula estava preso, o Zanin entrou com habeas corpus no plantão do TRF4, porque quem estava de plantão? Sim. E No Xará. Onde é que ele começou a carreira dele? Ele foi procurador-geral do município de Porto Alegre, do governo Tarso Genro. E foi indicado a vaga pelo 5º Constitucional no TRF4. Pelo 5º Constitucional. E nomeado pela Dilma Rousseff. 5º Constitucional tem a ver com a OAB? Tem a ver com a OAB. O 5º Constitucional a OAB vai um membro do... Eles alternam, né? Vai um membro do... A OAB escolhe um desembargador, o Ministério Público escolhe outro desembargador, enfim. E aí eles... vai uma lista tríplice e o presidente escolhe. Né? Claro que eles... Então, assim, é um movimento muito bem orquestrado. Mas... Hoje, os juízes da Lava Jato, que os juízes do TRF4, vê quem está lá. Quem é que está lá, que julgou o Lula, condenou o Lula, quem é que está ativo, quem é que não está de licença. Por que está de licença? Acho que isso significa alguma coisa. Sim. Sabe? Então, a gente está passando por um período que a gente pode olhar para a América Latina e olhar para a história recente da América Latina, que nos ilumina muito. E aqui eu não estou falando de Foro de São Paulo, de teoria da conspiração, nada disso, embora exista Foro de São Paulo, e talvez eu acho que eles não são tão articulados do ponto de vista de projeto no Foro de São Paulo. Mas eles sabem operar o que eles têm que operar para manter o poder, certo? Então, se tu olhar para a história recente da América Latina e olhar para o Brasil hoje, a gente começa a perceber que algumas coisas começam a se encaixar. Claro, é um quebra-cabeça bem... Então siga lá, porque lá todos os dias tem vídeos... Repete aí as tuas redes sociais. Arthur Schreiber, acho que dá para aparecer aqui embaixo, né? Aqui embaixo, Arthur Schreiber, _ no Instagram, ou Arthur Schreiber 8 no TikTok.
Ah, que legal, cara. E vem cá, além do teu livro que você vai lançar, você indicaria um outro livro pro pessoal que é afiliado, que de repente pensa ou em se candidatar, ou em ajudar o partido, ou ser um voluntário? Vamos lá. Eu acho que para entender o país, a gente precisa entender o país como ele é para a gente entender. E assim, não significa que a gente tem que ter grandes estudos para se candidatar e tudo, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ter a vontade e no dia a dia a gente vai tocando um país melhor dentro das instituições. A gente precisa ocupar as instituições. A gente não pode se abster. Porque eles vão ocupar. São 35 cadeiras hoje em Porto Alegre. Vocês acham que essas cadeiras vão ficar vazias de alguma forma? Não. Alguém vai ganhar, alguém vai estar lá. É melhor que tenha alguém do novo do que não tenha alguém do novo. Então é isso que a gente precisa ter. Tem que ter mais candidatos, tem que ter mais pessoas lá. Mas para entender o país, e assim, não significa que a gente concorde 100% com o livro que a gente vai ler, mas é um livro que eu acho que é um livro pequenininho, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está hoje passando. Que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Sim, eu já li esse livro. Esse livro é maravilhoso porque ele explica... Há muitos anos, mais de 20 anos que eu li. Muito. Eu li na faculdade, eu acho que é um livro que me deu um up sobre o Brasil, sabe? E, claro, ele é um dos primeiros a pensar uma identidade nacional. E eu acho que, claro, a gente tem que ser crítico da identidade nacional, porque a identidade nacional do brasileiro hoje está subvertida, que é depois vem o Chico Buarque de Holanda e vai dizer que é um malandro e não sei o quê. Mas assim, fora desse aspecto, ele é um grande historiador, o pai dele, né, o Sérgio, é um grande historiador, ele tem volumes da história do Brasil e são um dos melhores, livros de história do Brasil, são a história do Sérgio Buarque de Holanda. E esse livro é um livro pequeno, ele vai para a Alemanha, ele aprende, lê Max Weber, e ele volta e aplica isso vamos dizer assim, a história do Brasil e tenta encontrar ali, vamos dizer assim, figuras que são parecidas com o que a gente vive hoje a partir da nossa, vamos dizer assim, nossa colonização portuguesa. Eu acho que é um livro muito bom de começar. Vou relê-lo. Para entender o que está acontecendo. E eu acho muito interessante. E o outro livro, claro, aí é um livro bem maior. Vou dar dois, tá? Tem que ler o pequenininho, mas tem que ler o grande. Tá, o grande. E o grande? O grande é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. É a história do patronato político do Brasil. Ele vai pegar desde a época de Portugal até o final do regime militar, mostrando, até o governo Vargas, desculpa, mostrando como uma elite ocupou o Estado para saquear ele e enriquecer. E isso faz parte da instituição chamada Brasil. Em todos os níveis? Faz parte da instituição. Municipal, estadual, federal? É o patronato, porque eles são os donos do poder. Eles comandam tudo. E o Raimundo Faoro, inclusive, ele era ele era tio de um colega nosso, meu e do Ramiro, na faculdade. Que é o Felipe Bertoni. Grande Felipe Bertoni. E ele foi nosso colega lá, e o Raimundo Faoro, Felipe Bertoni Faoro, uma coisa assim. E esse livro é um dos livros muito interessantes e ajudam a gente a compreender o que a gente está vivendo hoje, né? Que legal. Fundamental. Já que você falou dos donos do poder, tem algum político que você admira? Sim. Não vale o Ramiro Rosário. Não. Tu sabe que eu comecei a minha trajetória política, eu comecei estudando pro Itamaraty. Lá na faculdade eu queria ser diplomata. Foi aí que eu li esse livro, que eu pensei também, peguei uns livros lá, foi aí que eu escrevi. Então, eu comecei lá na faculdade a isso e tal, e tinha um cara que eu gostava muito, e era o Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, ele era filho de diplomatas, ele foi diplomata na ONU, ele foi pro Iraque, na época da guerra do Iraque. Uma explosão. E ele era conhecido por ele ser tanto um pragmático, porque ele conseguia, por exemplo, ele trabalhava na Acnur, e ele tinha que fazer, e a história dele é maravilhosa, tem um documentário muito bom na HBO sobre a história dele, e ele foi para o Timor-Leste, ele ajudou a reconstruir o Timor-Leste, a implementar a democracia lá, claro. Isso nos anos 90, né? Nos anos 90, ele foi... e aí tem... Timor-Leste tinha sido invadido pela Indonésia. Isso, daí as tropas tiraram a Indonésia de lá, mas tinha que reconstruir a cidade porque os portugueses abandonaram a colônia. E aí ele foi o
a pessoa que organizou. E aquilo me deixava muito, vamos dizer assim, instigado. Eu queria entender como é que uma pessoa inteligente, sofisticada, etc., um diplomata, trabalhava pragmaticamente a favor da população ou a favor do processo. Então ele também era muito pragmático e a história dele conta que ele tinha que fazer a transição lá no Pol Pot, lá qual era o nome do país, era uma ditadura socialista e a população tinha sido deslocada e precisava levar, só que estava assim, ó, lotado de mina terrestre em pessoal, aquelas coisas que... E para as pessoas voltarem, ele tinha que falar com o líder do regime comunista lá, socialista, que era um sanguinário. E ninguém queria conversar com ele, porque ele merecia morrer, né, por todas as maldades que ele fez. Ele falou, cara, se a gente ficar nessa aí de não conversar com o outro lado, as pessoas não vão conseguir voltar para sua terra. Então o que ele fez? Ele foi até lá, conversou com eles e convenceu eles a tirarem as minas dos campos e tal, porque para a população poder voltar e viver naquele... Ter uma produção, ter uma vida, ter uma sociabilidade. Então, assim, uma pessoa que me inspirou muito para trabalhar com política foi esse cara, né? E aí, claro, depois, em 2005, depois da invasão do Iraque, ele vai lá como responsável da ONU para fazer essa transição, igual ele tinha feito na Indonésia. Na Indonésia não, no Timor-Leste. Ele vai para lá e aí ele sofre um atentado terrorista na sede da ONU e acaba falecendo lá. Isso foi um episódio muito triste, né? Muito chocante, mas enfim, esse cara e a história dele me inspiraram a buscar. E eu acho que ele é um grande sujeito. E para você, o que significa liberdade? Eu vou ser até um pouco sarcástico, né? A liberdade é a gente poder escolher quem é que vai nos oprimir. Eu quero ser livre para poder escolher quem é que vai nos oprimir. Né? Talvez um exemplo claro, né? Eu quero poder escolher a mulher que vai mandar em mim. Não sei se tu me entende. Claro, sabe? Claro. Eu quero poder escolher o governante que vai me cobrar impostos. Eu quero escolher quem é que vai organizar as instituições para que eu possa falar o que eu quero sem ser constrangido de forma indevida. Por isso que os socialistas, como dizem a Margaret Thatcher, não gostam da liberdade, porque as pessoas podem ter liberdade de não escolher eles, né? Isso, e essa é a maior preocupação do PT hoje. Né? Quando eles falam assim, o que aconteceu? Quando o Lula vai lá e fala, o que o trabalhador, quando ganha um pouquinho mais, não vota mais na gente. Né? É um incentivo tanto para eles deixarem as pessoas na miséria, mas é uma constatação de que a liberdade tira as pessoas da miséria. Né? Sim. A pessoa que tem uma vida melhor, ela não quer virar refém. Por isso que eu falo que aqui no Novo, se você preza pelas liberdades fundamentais, a de trabalho, a de expressão, né, principalmente, e a liberdade econômica, como eu já falei, né, você não tem por que não estar no nosso partido. Sim. Entendeu? Você pode ter uma divergência aqui, outra lá. Eu acho que o nosso partido tem que ter uma ala um pouco liberal ao extremo, vamos dizer assim. Libertária até, vamos dizer assim, né? Que eu gosto muito de conversar com as pessoas libertárias. Eu tenho um pezinho lá, mas eu não tenho todos os meus 2 pés lá. Tenho meus pés, né, normal. Eu gostaria até de ter, mas eu sou um pouco mais pragmático. Mas a gente precisa ter essas pessoas. Né? Então, se você é uma pessoa mais libertária, ou se você é uma pessoa que preza pelo menos pelos direitos fundamentais, né? Direito à vida, por exemplo, a liberdade de expressão, né? O trabalho, a liberdade econômica, que é a mãe de todas as liberdades, vem com a gente. Vem fazer parte, manda esse podcast para quem de repente pode vir a fazer parte do nosso partido, apoiar de alguma maneira, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo falar um pouco sobre mim, um pouco sobre o Brasil Novo. A gente agradece porque é um projeto novo, espero que o pessoal goste, nossos filiados, nosso público, e até a próxima. Até a próxima. Valeu.